Olá, Luiz Gonzaga, o senhor da PNL. Hoje eu quero responder a muitas pessoas que sempre me procuram o que é PNL, ou Programação Neurolinguística. Vejam, a PNL ela surgiu na década de 70, mais especificamente na Universidade de Santa Cruz, na Califórnia. E isso ocorreu em função, eu diria, da inquietação de dois estudantes de psicologia que queriam entender por que determinados profissionais da área da atuação que eles queriam agiam com maestria, sempre conseguiam resultados fabulosos, sempre conseguiam os resultados desejados. O fato é que esses dois estudantes, o Frank Pucelic e o Richard Bandler, eles tiveram acesso a três dessas grandes pessoas: a doutora Virginia Satir, o doutor Fritz Perls e o doutor Milton Erickson. A doutora Virginia Satir, ela trabalhava com terapia familiar, o Fritz Perls trabalhava com gestalt terapia e o Milton Erickson era médico e trabalhava com hipnose. O fato é que esses dois estudantes, o Frank Pucelic e o Richard Bandler, tiveram acesso a essas pessoas e passaram a acompanhá-las de perto, fazendo anotações sobre os comportamentos, sobre as crenças, sobre a forma de vestir, a forma de falar, a forma de conduzir as terapias. Tiveram acesso a diversos livros, tá? Gravaram sessões com essas pessoas e trouxeram todo esse material para o que eles denominaram Grupo Metas dentro da universidade. E esse material foi estudado à exaustão, tá certo? Num determinado momento, o Frank Pucelic se desentendeu com o Richard Bandler e saiu da equipe. Mas, nesse momento, o John Grinder, que era um professor de linguística da Universidade de Santa Cruz da Califórnia, vendo que tudo aquilo tinha sentido, ele passou a incorporar essa equipe juntamente com o Richard Bandler. E aí fizeram uma ressistematização, certo? Descartaram muitos pontos que eles achavam que não tinha nada a ver com o desempenho daqueles profissionais. Mas o fato é que, em 1975, eles lançaram oficialmente a programação neurolinguística e, nessa ocasião, eles também publicaram o primeiro livro da PNL, que se chama A Estrutura da Magia. É um livro histórico, é um livro que eu, inclusive, recomendo, porque eu tenho. Veja, depois de todos esses estudos, depois dessa sistematização, discussões e várias discussões, eles chegaram à conclusão que todos nós operamos à base de programas mentais ou arquivos mentais. E esses programas mentais, eles são formados a partir das informações que nós coletamos no ambiente. Então, eu tenho determinado objetivo, coloco meu foco naquele objetivo, de lá eu trago as informações, essas informações passam por uma série de transformações que não cabe aqui decidir, mas o fato é que terminam resultando num arquivo mental ou num programa mental que é responsável por o que nós vamos pensar, pelas emoções que nós vamos sentir e pelos comportamentos que nós vamos esboçar diante daquela realidade que nós estamos vivenciando. E isso já fica muito claro porque as pessoas, mesmo diante das mesmas oportunidades, elas obtêm resultados diferentes. Exatamente por isso. Porque cada um percebe as informações de acordo com as suas expectativas,
de acordo com as suas crenças, com as suas memórias, com os seus valores. E isso, evidentemente, resulta em arquivos mentais diferentes. E se os arquivos mentais são diferentes, as respostas, o que significa dizer os pensamentos, as emoções e os comportamentos de cada pessoa, mesmo diante da mesma experiência, serão diferentes. Por isso que várias e várias pessoas conseguem os seus objetivos e muitas outras não conseguem. Mas voltamos à PNL. Então, depois de todos esses estudos, de todas essas conclusões, hoje a PNL é denominada o Manual da Mente. É chamada uma caixa de ferramentas para que a gente possa ter controle sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos estados emocionais e sobre os nossos comportamentos. Ter esse controle, adquirir essa habilidade, é passar a ter controle sobre a sua mente. E quem tem controle sobre a sua mente, evidentemente, tem controle sobre a sua vida. E quando nós controlamos a nossa mente, o que significa dizer controlar pensamentos, estados emocionais e comportamentos, quando nós temos controle sobre a nossa vida, é claro que nós temos controle sobre os nossos objetivos, sobre os nossos resultados. E, de fato, as pessoas que realizam, as pessoas de sucesso, as pessoas que buscam e conseguem os resultados desejados, com certeza elas têm esse domínio. Elas sabem controlar os seus pensamentos, elas sabem controlar as suas emoções e elas sabem controlar os seus comportamentos. Isso é um grande diferencial e é, sem dúvida nenhuma, a grande contribuição que a programação neurolinguística, ou PNL, nos trouxe. Porque através desse manual, através dessa caixa de ferramenta, nós aprendemos a controlar os nossos pensamentos, nós aprendemos a controlar os nossos estados emocionais e nós aprendemos a controlar os nossos comportamentos. Evidentemente, como eu falei, nós passamos a ter controle sobre a nossa mente e sobre a nossa vida. E, claro, as pessoas que controlam a sua mente, que controlam a sua vida, elas terão muito mais possibilidades de alcançar os objetivos, os resultados que elas trazem. Diferentemente das pessoas que não controlam os seus pensamentos, não controlam as suas emoções e nem controlam os seus comportamentos. Uma pessoa que age na vida real sem esse controle, sem essas competências, dificilmente ela vai controlar, ela vai ter algum controle sobre as experiências que ela está vivenciando. Ao invés dela ser criador de resultados, ela vai passar a ser uma criatura da realidade. E quando isso ocorre, claro, nós vamos encontrar muito mais dificuldade em qualquer ambiente que nós estejamos vivendo do que oportunidade. Diferentemente, as pessoas que têm controle sobre a mente, que têm controle sobre a vida, elas passam a perceber a realidade com maior clareza. E perceber a realidade mais próxima dela significa que você está se aproximando dos seus objetivos. Significa que você é uma pessoa mais assertiva, que você é uma pessoa que tem mais estratégias mentais e que realmente é uma pessoa que sabe encontrar o caminho das suas realizações. Então, se você quer se transformar numa pessoa realizadora, se você quer buscar e atingir os seus objetivos,
realizar os seus sonhos, sejam eles quais forem, busque adquirir essas competências, essas habilidades e esses conhecimentos. Busque realmente ter controle sobre a sua mente e sobre a sua vida. Porque dessa maneira você será de fato o condutor da sua vida. Agora, quando nós não temos controle sobre os nossos pensamentos, quando nós não temos controle sobre os nossos estados emocionais e sobre os nossos comportamentos, nós sempre seremos conduzidos pelas situações. E dessa maneira, dificilmente alguém vai encontrar o caminho dos seus objetivos, o caminho das suas realizações. Dificilmente vai sair da zona de conforto e realmente se tornar uma pessoa realizadora.